Pai querido, nós queremos glorificar Teu nome essa manhã, declarar que só Tu és Deus e Rei, Senhor. E nós queremos consagrar esse tempo de leitura da Tua Palavra e esperamos, temos fé e a certeza do que o Teu Espírito Santo vai falar conosco. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus nessa manhã. Repreenda toda a força do inferno, toda a fúria do diabo, repreenda toda a tentativa do diabo de trazer nossa mente cativa a Ele e não permitir que sejamos cativos a Ti, Senhor. Quebra os sofismas, quebra os paradigmas, quebra os espírito de religiosidade, meu Deus, mas nós queremos ouvir de Ti, Senhor, em nome de Jesus. Só o Teu Espírito Santo que possa ter liberdade em nosso meio agora, em nome de Jesus. Amém? Amém, meu irmão? Vamos lá? Marcos, eu li esse texto de manhã, bem cedo, eu quero lê-lo novamente. A cura do cego de Betsaida. Chegou a Betsaida e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e cuspiu-lhe nos olhos. Então o Senhor pega o cego, leva ele para fora da aldeia e cuspiu-lhe nos olhos. E impondo-lhe a mão, perguntou-lhe se vira alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois vejo como árvores que andam. Depois disso, tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos e fez-lhe olhar para cima. E ele ficou restaurado e viu cada homem claramente. Eu estava lendo aqui, você percebe qual a diferença dessas duas ações de Jesus? Você percebeu, pastora Célia? Você está ocupada aí, né? Tá, né? Você percebeu que houve uma diferença na ação de Jesus? Jesus pega o homem e tira para fora da aldeia. Primeiro, tem algumas coisas aqui, ó. Chegou a Betsaida e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que tocasse. Primeiro eles querem ensinar Jesus a curar. Quer dizer, a Cristo como Cristo deve curar. Ó, Jesus, nós trouxemos um cego, impõe-lhe as mãos e cure ele. Muitas vezes nós também estamos querendo dar ordem a Deus, dar ordem ao Senhor. E a coisa não funciona por aí. Ele é o Senhor. Ao Senhor não se dá ordem. Ao Senhor se obedece. Ao Senhor se ouve e se obedece. Ao Senhor não. Ao Senhor nós temos que honrar, glorificar, dar louvores, honra e glória, respeito, tudo a Ele. Mas nunca dá ordem. Mas não é isso que eu quero falar com vocês, que já tem uma ministração nossa falando mais ou menos sobre isso. É sobre uma diferença. Jesus ora e fala para ele: o que você vê? Ele vê os homens, mas vê os homens como o quê? Como árvores. Então significa, olha só, ele vê os homens como árvores. Depois Jesus ora de novo e dá outra ordem para ele, e aí que está a diferença. Aí que está a diferença. A diferença está aqui. Olha só onde está a diferença aqui. Depois disso, tornou-lhe a pôr-lhe as mãos sobre os olhos e fez olhar para cima. Para cima. A primeira olhada que esse homem deu, ele olhou no nível de homens. Ele olhou na altura dos homens, porque ele viu homens como árvores. A segunda vez Jesus orou e falou: olha para cima. Ele orou para cima, viu a claridade, depois viu os homens normais. Aí você volta lá naquela passagem da Bíblia que diz assim: elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. O nosso socorro vem acima dos montes. Então, quando eu olho no nível dos homens, eu não tenho a visão plenamente restabelecida. Mas quando eu olho para cima, a minha visão é restabelecida. Existe o local certo de você olhar. E Deus não está no nível dos homens. Deus não está embaixo. Deus está para cima. Então você vê, Jesus tira esse homem. Primeiro Jesus deixa bem claro: quem manda é Ele, faz como Ele quer.
Eles queriam, trouxeram o homem para Jesus, impor a mão sobre ele e orar. Jesus não fez como eles queriam, tocasse nele, orasse e ele fosse curado. Jesus não fez como eles queriam. Jesus não fez na frente de Jesus, tirou esse homem para fora da aldeia. Jesus, o que Jesus faz? Olha só, chegando, rogaram-lhe que tocasse. Tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia, cuspindo-lhe nos olhos. Que coisa, parece ser imunda, né? Impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: vejo os homens como árvores. Depois disso, tornou-lhe pôr as mãos sobre os olhos e fez-lhe olhar para cima. E ele ficou restaurado e viu cada homem claramente. Então, meu irmão, você precisa de um milagre? Nós precisamos de um milagre, mas nós temos que olhar para o lugar certo. Se nós precisamos de um milagre, oramos e olhamos na altura dos homens, porque ele deveria estar de cabeça baixa, olhou para cima, mas ele levantando os olhos, ou seja, ele levantou até a altura dos homens, porque quando ele olhou homens como árvores. Na segunda vez o Senhor olha para cima, aí ele olhou para cima, e a visão dele foi restaurada. Então hoje é dia de nós olharmos para cima. Hoje não é dia de nós olharmos no nível dos homens, porque quando é no nível dos homens, os problemas são resolvidos no nível dos homens. Os problemas são resolvidos a nível de homens, mas nós precisamos hoje de milagre. Milagre é resolvido a nível de Deus. Você precisa de um milagre? É nível de Deus. Você precisa de uma cura? É nível de Deus. Você precisa de restauração? É nível de Deus. Você precisa de quê? De um conforto, de um consolo de Deus, de umas portas abertas. Você precisa de mudança no seu casamento. Você precisa de quê, meu irmão, hoje? Você precisa de um milagre financeiro na sua empresa? Precisa? Tem pessoas precisando de um milagre financeiro na sua empresa, no seu trabalho, na sua casa. Tem pessoas precisando de cura, mas nós hoje vamos olhar para cima. Deixa de olhar para baixo hoje. Olha, o Senhor está impondo as mãos sobre você em nome de Jesus, mas você vai ter que olhar para cima. A Bíblia diz que as mãos do Senhor não estão o quê? Encolhida. Nem os ouvidos do Senhor estão tampados ao ponto que Ele não possa ouvir. Então onde está o problema nosso? O nosso problema está no Senhor? Não, Ele continua sendo Deus, sempre será Deus, todo-poderoso, onisciente, onipresente, né? Todo-poderoso, onipotente. Então não está. A diferença está onde? Porque Deus agora não cura, Deus agora não faz milagres? Ontem eu ouvi um testemunho de uma pessoa lá da igreja, o Henrique, Célia. O Henrique, Célia, lá da igreja, e conversando com a pastora Célia, que ela está aqui trabalhando do meu lado agora, hoje, e ele falou assim que o pai dele estava acamado, e o médico já não tinha dado mais solução para o pai dele, e ele, vendo aquele sofrimento do pai, falou: Deus, me dá um sinal se o meu pai vai se recuperar. Mas ele pediu um sinal meio doido. Sabe o que ele pediu, sério? Eu quero, Deus, um sinal do Senhor. Eu quero ver um cara de bicicleta, mas bem alto, que eu moro na parte de cima da casa. Eu quero ver o cara passando de bicicleta. Olha só que doideira, sério. Uma bicicleta bem alta, que da janela eu possa ver o cara andando de bicicleta e soltando foguete. Não é coisa de louco? Eu quero uma bicicleta que eu possa ver do andar de cima da minha casa ali, da parte de cima. Pois ele disse que no outro dia, se eu não me engano, ele acordou, sabe com o quê? Fogos. Quando ele olhou na janela, o cara ia passando na altura da janela, disse que nunca viu uma bicicleta tão grande igual aquela. E fogos estourando. A mãe dele liga: olha, seu pai levantou, seu pai foi comprar jornal, e o pai dele ficou bom. E o pai dele ficou bom. Deus é o mesmo Deus, é o Deus. Eu até brinquei ontem na igreja, falei: Deus é um Deus de senso de humor, porque Deus atendeu um pedido desse, uma bicicleta daquelas bem alta, mais de 2 metros de altura, o cara soltando foguete, devia estar fazendo comercial de alguma loja, de alguma coisa, eu não sei.
Mas o cara estava numa bicicleta de mais de 2 metros de altura, soltando foguetes. Foi exatamente, ele pediu uma coisa absurda que ele jamais tinha visto. Pois Deus é um Deus tão amoroso, que além de curar o pai dele, deu esse sinal para ele, um sinal que parece ter de quem só pode ser de quem tem senso de humor. Só pode ser de um Deus que vamos dizer assim, brinca, sorri, se alegra com seus filhos. Esse é o Deus que nós servimos. Mas nós temos que olhar para o alto, olhe para cima. Deus não é um Deus carrancudo, Deus não é um Deus punitivo, Deus não é um Deus que quer ver as pessoas sofrerem. Não, Deus é um Deus amoroso. Agora é necessário que nós cheguemos a Ele. Cheguemos com amor, com respeito, com carinho. Cheguemos a Ele sem segundas intenções, para adorá-lo pelo Deus que Ele é, pelo Deus magnífico que Ele é. E quando Ele for fazer o milagre, quando a gente precisar do milagre, a gente vai olhar para cima. Não olha a nível de homens. Muitas vezes nós estamos com um problema financeiro. Se eu pegar um dinheiro emprestado no banco, estou com um problema de saúde. Se eu for naquele curandeiro, naquela curandeira, se eu for naquele homem que faz cirurgias invisíveis. Eu estou com um problema, sei lá, no meu casamento. Quer saber de uma coisa? Eu vou chutar o pau da barraca, eu me separo e caso de novo e tem outra oportunidade. É muito mais fácil, é muito mais prático. Não é verdade? Poxa, eu preciso de um carro, meu carro está usado. Poxa, eu vou ali e financio um em 70 meses. Sem orar, sem perguntar de Deus se é para fazer isso. Mas eu vou ali, tomo atitude, financio outro, umas prestações caras, pago 2, 3 carros no final do processo do financiamento e estou com o meu carro sucateado. Será que é isso que Deus quer para você? Não, olhe, essas são soluções a níveis de homens, a nível de homem, a olhar e ver os homens como árvore. Mas o Senhor quer te levar para olhar para o mais alto. O Senhor quer te levar para olhar acima dos montes. Eleva os meus olhos para os montes, mas não é dos montes que vem o socorro. O seu socorro vem do Senhor, vem porque está muito acima dos montes. Você olha para um monte alto aqui próximo, aqui em Vila Velha, tem várias montanhas. Você olha como são altas. Mas a Bíblia diz que isso aqui é o estrado dos pés do Senhor, ou seja, isso aqui é onde Deus põe os pés. O lugar mais alto dessa terra é onde Deus põe os pés. Então você vê o Aconcagua, o Pico da Bandeira, o Everest, são os picos altíssimos. Mas isso aqui não é nada, é onde Deus põe o pé dele, a sola do pé dele. Deus é tão grande que Ele reclina para olhar a terra. Ele reclina, tem que se dobrar para olhar a terra, tamanho Ele é infinitamente grande. E por que nós estamos olhando só a nível de homem? Porque a nossa fé é pequena. A nossa fé é da altura dos homens, ou a nossa fé é da altura de um monte. Mas a nossa fé tem que ser voltada e da altura, buscando Deus. Olha para cima. E o homem olhou para cima. E ao olhar para cima ele foi curado. Imediatamente ele foi curado. Enquanto ele olhou na altura dos homens, ele só viu homens como árvores. Quando ele olhou para cima, obedecendo ao Senhor, ele foi curado. Depois ele olhou para os homens e os viu normalmente. Qual o seu problema hoje? Hoje nós vamos inverter, nós já vamos orar agora. Deixa eu abrir aqui os pedidos de oração. Qual o seu problema hoje? Coloca para mim, fala para mim. Pastor, meu problema hoje é esse. Coloca diante de Deus. Não. O MSN está fechado, não tem como você colocar para mim. Qual é o seu problema hoje, nesse instante? O que tu queres que Deus faça para você? Você vai orar com fé. Mas você não vai olhar para mim, porque eu sou homem. Você não vai olhar para a solução humana, porque solução humana é nível de homem. É trabalho? Não vai olhar aquele currículo que você entregou, ou aquele amigo seu que ficou de conseguir uma porta de emprego. Não olhe para eles, não. É cura. Tem pessoas que estão em UTI, tem pessoas que estão com traumatismo craniano, tem aqui, pessoas que estão com dores no corpo, né? Pessoas que precisam vender lojas, casas, pessoas com problema no joelho, como eu.
Eu não sei qual é o tamanho do teu problema. Nós não vamos olhar para o médico, nós não vamos olhar para o novo remédio, nós não vamos olhar para a proposta de compra, nós não vamos olhar para a proposta de venda, nós não vamos olhar para a UTI, para o nível de hospital, que é o nosso conhecido, amigo ou parente está internado, nós não vamos olhar para as diferenças no casamento. Falar nisso, deixa eu aproveitar aqui e colocar do casamento de uma pessoa que a gente muito ama e que está... Ontem conversei com ela por telefone, está passando um momento muito difícil. E não vamos olhar para o problema, para esse tipo de problema. O casamento não tem jeito. Aquilo. Não vamos olhar para a clínica que você quer colocar aquele pessoa da sua família que tem um problema com drogas. Não. Aquele patrão incompreensivo, aqueles amigos de trabalho, não sei, seu filho doente, seu esposo doente, sua esposa doente, está em uma cadeira de roda, como é o caso do Mário, está em uma cadeira de rodas. Você não vai olhar para nada disso. Isso tudo eu estou olhando para nível de homens. Então, se nós olharmos agora olhando para isso, nós vamos ver o quê? Homens como o quê? Como árvores. Árvores têm raízes e árvores não saem andando. Árvores têm raízes, árvores não saem andando. Então o que nós vamos fazer agora? Vamos elevar os nossos olhos. Eu quero orar pela saúde da pastora Célia, também pelos pedidos que são feitos ao culto online toda sexta-feira, por cada pedido desse que está aqui. Mas eu não vou olhar no nível de homens. E eu quero que você, se você está doente, impõe a mão sobre a enfermidade. Impõe a mão sobre a enfermidade. Se você está orando por uma pessoa, ela está do teu lado, impõe a mão sobre ela. E se você está orando por uma pessoa, ela não está do teu lado, escreva o nome dela agora correndo na mesa, num papel, num guardanapo, na palma da tua mão, escreva o nome dela, materialize o nome dessa pessoa. E nós vamos orar por você agora em nome de Jesus, mas nós não vamos olhar a nível de homens, vamos olhar para o alto, olhe para cima. Deus, muito obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio de nós estarmos aqui, Senhor. Eu realmente não sei por que o Senhor moveu essa palavra dessa forma, mas o Senhor é o Deus de milagres, Pai. E hoje, mesmo sem MSN, mesmo com tantas dificuldades, o Senhor está nos levando a orar assim, olhando para Ti. Nós vamos olhar todos nós agora para cima. Nós não vamos olhar a nível de homem agora em nome de Jesus. Pai, porque como Tu fizeste esse cego enxergar, Teu filho fizeste isso, mas Teu filho deu uma ordem para ele, olhe para cima. Senhor, nós queremos olhar para Ti agora. Cada pedido desse que está aqui no computador, Senhor, cada pedido que está naquele caderno de oração do culto online, cada pessoa que está impondo as mãos sobre a sua enfermidade, que está no seu corpo agora, meu Deus, cada pessoa que escreveu o nome de uma pessoa ou um pedido de oração, está impondo a mão sobre ele agora. Deus, olhando para cima, olhando para Ti, não vamos desviar os olhos de Ti, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, manifesta o Seu poder em nosso meio agora de uma forma tremenda, Pai. Porque nós não estamos olhando a nível de homem, nós não estamos olhando para remédio, para médicos, para amigos, para líderes, não estamos olhando para projetos, não estamos olhando para promessas de homens, nós estamos olhando para Ti, Senhor. E como Teu filho deu a ordem a esse homem, olhe para cima. Nós olhamos para cima agora, Pai, profeticamente, olhando para Ti, Deus, e clamando: Senhor, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de nós agora. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de nós. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de nós. Entra em nosso socorro, Jesus. Manifesta o Seu poder. Arrebenta com toda corrente do inferno, arrebenta, Jesus, com todo principado e potestade, porque Tu os venceste na cruz do Calvário. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ti, Jesus, e não temos mais o peso sobre nós.
A tua palavra diz que pelas tuas pisaduras fomos sarados, Senhor. Nós olhamos para ti agora, Jesus. E como tu fizeste com esse cego, faça-nos ver a tua obra, o teu milagre acontecer em nossas vidas. A partir de agora, em nome de Jesus, Pai. Visita cada lugar, cada pessoa, cada pedido desse, meu Deus. E que a tua misericórdia, a tua graça, o teu poder, a tua unção seja derramada agora. E sinais, prodígios e maravilhas comecem a acontecer em nosso meio. Para que o teu nome seja glorificado, porque nós estamos olhando para cima. Não estamos olhando para os montes, para as montanhas, nem para os homens, mas olhando para o Senhor. Os nossos olhos fitados em ti. Manifesta a tua glória agora, Pai, em nome de Jesus. Cura, Senhor. Cura, Deus. Ministra a cura em nossos corpos mortais, Deus. Ministra a cura, Deus. Ministra milagres, sinais, maravilhas no meio do teu povo. Restaura os que estão com o coração aquebrantado. Traga de volta os perdidos, meu Deus. As ovelhas perdidas, traga de volta, Senhor. Os casamentos destruídos, restaura, meu Deus. As portas fechadas, aquelas que o Senhor quiser abrir, ó Senhor Jesus, eu vou te pedir, não abra com educação, não, rompe as portas mesmo, abre tudo, Deus. Em nome de Jesus. E aquelas que tiver que fechar, Deus, lacre de forma poderosa. Toma nossas vidas diante de ti. No santo nome de Jesus nós oramos. Amém, amém, amém. Amém, meu irmão. Deus abençoe você em nome de Jesus. Nosso site é o www.amazongospel.com.